Meus irmãos, graça e paz nessa tarde, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E eu gostaria de convidá-los para que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 10 até o versículo 12. Mateus, capítulo 5. Versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós nos curvamos diante do Senhor em submissão à Tua palavra nesta tarde. Nós cremos que o Senhor é poderoso para falar e também para transformar a nossa vida. E aqui estamos nós, meu Deus, sedentos, desejosos de ouvir algo novo para o nosso coração. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê persistência, perseverança, que o Senhor nos mantenha firmes neste mundo, na nossa jornada de fé, mesmo que soframos, meu Deus, provações, lutas e, como diz a Tua palavra, perseguições. A Tua palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, meu Deus, ao Senhor é um privilégio dado pelo Senhor mesmo. Enquanto neste mundo estivermos, nosso desejo é nos mantermos fiéis ao Senhor, proclamando a palavra do Senhor, anunciando a Deus as verdades que a Tua palavra revela a nós. A verdade de Deus, a verdade do Senhor ao mundo, porque só, Deus, o Teu Evangelho pode conduzir as pessoas a um encontro verdadeiro, ó Deus, com Cristo e a receberem a salvação e a terem esperança de vida eterna. Fala conosco nesta tarde, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, as bem-aventuranças, nós temos aprendido sobre o caráter cristão em todas essas bem-aventuranças. E hoje vamos falar de um tema difícil, de uma bem-aventurança muitas vezes difícil de ser assimilada por causa das dificuldades que estão por trás desta prática ou desta sujeição que nós como cristãos temos que ter, ou seja, a sujeição à realidade de que no mundo nós passamos por aflições e passaremos, obviamente, por perseguições. É inevitável nessa semana, acho que foi o assunto da maioria de nós, né? A morte do Charlie Kirk, que nos sensibilizou, nos emocionou, né? As imagens que vimos nos deixou completamente perplexos, ficamos revoltados com os comentários inapropriados que fazem a respeito de vidas. O que está por trás de tudo que nós temos visto, seja na vida de Charlie Kirk ou qualquer um que tem sofrido as violências deste mundo mau e de homens maus, é porque aqueles que são criados à imagem e à semelhança de Deus estão sendo maltratados, estão sendo também perseguidos, vilipendiados, estão sendo subjugados aos radicalismos e às forças do mal que conspira através destes homens maus. E nós precisamos analisar o seguinte: a nossa identidade, ela não é partidária, a nossa identidade é cristã. Nós somos servos de Cristo Jesus, e como servos de Cristo Jesus, nós vamos entender uma coisa: seja Charlie Kirk ou qualquer um de nós, a Igreja de Cristo, desde a época de Jesus, quando os discípulos pregaram o Evangelho, e depois vieram outros depois deles que continuam pregando o Evangelho, e a igreja de hoje
será perseguida por causa do nome de Cristo Jesus. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A história que nós temos visto de homens e mulheres que têm tido as vidas ceifadas ao redor do mundo, e hoje, neste momento, em muitos países radicais, vidas estão sendo ceifadas por causa de Cristo Jesus. Estão vivendo uma vida piedosa, como diz o texto, querem viver piedosamente em Cristo Jesus e estão tendo suas vidas ceifadas. E quando nós olhamos para esse texto em pauta, bem-aventurados os perseguidos, e eles serão felizes, parece um paradoxo, não é? Como assim? Seremos felizes por causa da perseguição? Não que nós queiramos a perseguição em si, ou teremos prazer necessariamente nela, mas por causa dos valores que nós defendemos e das promessas que advêm sobre a vida daqueles que se mantêm firmes na sua fé e na sua confiança no Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus aqui neste texto enfatiza que os perseguidos são felizes e dos tais é o reino dos céus. Essa felicidade plena e abundante encontrada em Cristo Jesus e a esperança do reino dos céus traz a nós alegria, sabendo que nós estamos sofrendo por uma causa nobre. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que quanto mais o tempo passa, mais difíceis as coisas ficam. Quanto mais caminhamos para o fim, mais nós vamos ficar perplexos com as coisas que acontecerão ao nosso redor. E não é diferente para a vida da igreja. A igreja também sofrerá lutas, perseguições sem fim. Tem um pastor no Brasil muito conhecido chamado Francisco Leonardo. Ele foi professor de seminário por muitos anos, na verdade sogro do reverendo Augusto Nicodemos. E uma vez fizeram uma pergunta para ele: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu: não, o contrário. Se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Portanto, nós não podemos, com esta verdade, nos privar ou omitir a nossa função de continuar pregando o Evangelho e, ao mesmo tempo, nos abster do dever de sermos fiéis a Cristo Jesus. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Neste texto, nós observamos algumas coisas que o Senhor Jesus disse essas palavras para os seus discípulos, encorajando-os a continuarem o ministério que eles aprenderam de Jesus. E ele está dizendo: olha, vocês terão perseguições, mas se mantenham firmes. Quando ele diz o termo bem-aventurados, ele fala duas vezes neste texto que nós acabamos de ler. No verso 10, bem-aventurados os perseguidos. No verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Veja que não é por motivo qualquer que somos abençoados quando perseguidos, porque tem pessoas que são perseguidas por causa dos males e dos crimes que cometem. Aqui a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa perseguirem a vós. Existe uma causa nobre. À medida que o crente enfatiza, manifesta o caráter cristão, ele é perseguido. E veja bem, desde a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, os que choram, os mansos, eles são bem-aventurados, os que praticam a justiça são bem-aventurados, e por causa de estarem vivendo desta forma, eles serão perseguidos. É o caráter cristão sendo formado na vida dos discípulos de Jesus, e quando assim então vivem, eles acabam também sendo perseguidos. E a perseguição tem uma razão principal, é porque existe uma rejeição a Cristo, ao nome de Cristo, a qualquer coisa que se levanta por Cristo Jesus, que se submete a Cristo, porque o reino das trevas se levanta contra Cristo. E nós, estando em Cristo,
somos perseguidos não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Portanto, nós temos que continuar firmes nessa realidade, mesmo enfrentando essa realidade de perseguição, sabendo que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Vamos destacar algumas coisas em relação à perseguição. Qual é a sua natureza? A perseguição é uma tribulação que pode vir sobre alguém ou sobre alguma causa por causa da sua fé em Cristo Jesus. A palavra perseguição aqui transmite a ideia de buscar diligentemente, procurar diligentemente, até encontrar. Quando falamos de perseguição nas Escrituras, ela tem tanto um caráter positivo quanto um caráter negativo. O que nós podemos enfatizar como algo, a perseguição como algo positivo? Por exemplo, você observa que a Bíblia encoraja, exorta os cristãos a buscarem o amor, a santificação e a justiça. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Outra palavra do Senhor que nos encoraja a seguirmos coisas boas. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Portanto, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, há um caráter positivo quando a Bíblia trata deste termo chamado perseguição. E negativamente, o que é que nós podemos enfatizar? Transmite a ideia de alguém que está buscando alguém para produzir maus tratos, ser atormentado, afligido, causar algum mal. E é sobre isso que o texto aqui, que nós acabamos de ler, está dizendo. Jesus usa o termo nesse sentido, quando lhe procurarem para maltratarem por causa do seu testemunho de Cristo Jesus, vocês serão bem-aventurados. O cristão, por perseguir a vida cristã, em virtude do seu amor por Cristo Jesus, ele é perseguido. E esta perseguição pode ocorrer de várias maneiras. Através de insultos e zombarias. Você observa o capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados sois por minha causa quando vos injuriarem, falarem mal de vocês, acusarem, zombarem de vocês. O crente sofre perseguição quando é maltratado por palavras, quando zombam de nós, quando nos acusam, quando falam coisas que não são verdades a respeito daqueles que defendem o nome de Cristo. Pelo fato de sermos cristãos, meus irmãos, será inevitável em toda a nossa trajetória de vida cristã que isso aconteça. E, obviamente, muitas vezes tentamos nos defender. O Senhor não quer que nós ficamos nos defendendo em todo o tempo. Quer que nós proclamemos a verdade. Que não silenciemos no anúncio da salvação que há na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor. O que o Senhor quer é que nós não nos calemos diante dessas perseguições. Ainda que falem mal, como falaram de Jesus, acusando de blasfêmia, vão falar mal de nós, mas não podemos nos calar. Temos que pronunciar as verdades do Senhor. Olha só, meus queridos irmãos, quando a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus foi zombado, foi caluniado, falaram mal a seu respeito. A Bíblia diz, logo a seguir, Mateus capítulo 27, versos 27 em diante, mostra que o próprio Cristo foi zombado pelos soldados que o crucificavam. Os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-vos das vestes, cobriram-no com manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinho
espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, cheio de compaixão, de misericórdia, de graça, de amor, de sensibilidade para com os necessitados, não foi compreendido, foi rejeitado, foi maltratado e foi zombado e crucificado. Ele foi também zombado pelos que passavam perto da cruz. Os que iam passando blasfemavam dele, diz a palavra. Ele foi também zombado pelos líderes religiosos. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-te. Pelos dois ladrões que estavam do seu lado, e a Bíblia diz: e os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Pessoas que deveriam se humilhar, se colocar diante do Senhor, se submeter à sua autoridade, reconhecer o seu reinado, o seu poder, a sua grandeza, zombavam dele, falavam mal dele e o maltratavam. No entanto, ele afirmou que seus discípulos sofreriam perseguições também por meio de insultos e zombarias. Sabe, meus irmãos, nós olhamos a história de Jesus, a história dos discípulos, a história dos mártires, de muitos cristãos ao redor do mundo que foram zombados e são zombados porque viviam uma vida de fidelidade diante do Senhor. E se você é um cristão fiel, não se surpreenda se lhe insultarem, se zombarem de você, porque você está no mundo vil. Quando você, no seu contexto, no seu ambiente, no contexto de convívio, defender a sua fé, proclamar o Evangelho, mostrar em quem você crê, quando você for insultado, zombado, perseguido, lembre-se dessa palavra que hoje você aprende das Escrituras, da palavra do Senhor: bem-aventurados sois quando lhes perseguirem. Esse tipo de perseguição pode acontecer em todo tempo, em qualquer lugar. Já observou, principalmente hoje nas grandes faculdades, e muitas delas estão desviando dos propósitos principais do reino. Às vezes hoje seminários teológicos estão caminhando para o liberalismo, e aqueles que se levantam em defesa da verdade, em defesa do evangelho, são zombados. Só para citar uma característica do trabalho de Charlie Kirk, uma das coisas que ele defendia era a pregação ou o ensino do socialismo dentro das universidades, criando filhos a pensarem diferentemente dos valores cristãos. E aí a gente precisa sempre perguntar para nós mesmos, como alguém que é fiel ao Evangelho, que entende que não está neste mundo por acaso, mas há uma missão a ser cumprida, há um caminho a ser percorrido, há uma tarefa a ser desenvolvida, como nós temos nos portado? Será que temos receio da perseguição, agindo covardemente diante do mundo, porque queremos apenas a satisfação dos prazeres que o mundo pode oferecer, ou nos portamos como cristãos verdadeiros? Estão dispostos a permanecerem fiéis até o fim, ainda que lhe custe a morte? Esse tipo de perseguição, meus irmãos, acontece na escola, no trabalho. Já observou que nos meios de negócios, muitas vezes, é preciso ter um flerte com a desonestidade para que você consiga sucesso. E muitos cristãos cedendo a estas tentações porque têm medo, receio
dos abusos, das acusações, das zombarias que os ímpios fazem a respeito deles por se manterem fiéis. Não se surpreenda, mas lembre-se que Cristo, mais do que todos, sofreu perseguições e calúnias, difamações. Verso 11 ainda diz: bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo mal contra vós. A perseguição que se dá na vida do crente pode também se expressar por meio de acusações falsas que são levantadas contra eles. Jesus sofreu esse tipo de perseguição. Acusaram o Senhor, por exemplo, de comilão, beberrão, amigo de publicanos. Afirmaram falsamente que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. E se aconteceu com o Senhor, meus irmãos, vai acontecer com aqueles que proclamam o nome do Senhor. Mas nós temos que nos manter firmes. Neste mundo vil, nós não somos chamados para um parque de diversões enquanto cristãos. Nós somos chamados para um campo de batalha. Mas o Senhor está conosco. Ele vai à nossa frente. Ele é o vencedor. Ainda que soframos perseguições, ainda que soframos calúnias, difamações, zombarias, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Para esses que são perseguidos, resta-lhes o reino dos céus. Para os ímpios e os perseguidores, resta-lhes a justiça e a ira de Deus manifestada sobre eles, se não se arrependerem. Perseguições por calúnias, difamações, zombarias, perseguições físicas, mortes, açoites. E nós conhecemos a história, por exemplo, dos discípulos, o quanto sofreram. O apóstolo Paulo foi zombado, perseguido, maltratado, recebendo quarentena de açoites, preso, acusado. E quando Jesus deu uma série de instruções a seus discípulos acerca da obra missionária, ele os assegurou que por causa do nome dele estariam sujeitos a prisões. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas ruas, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Não é fácil a história da vida cristã. Não é fácil, de uma maneira geral, testemunhar do Senhor e se manter firme e fiel diante do Senhor. Mas é honroso. O Senhor está conosco. Até para nos colocarmos em resposta, em reação, diante de quaisquer perseguições, nós temos que confiar no Senhor. Como o Senhor Jesus disse, não vos preocupeis nem no que haveis de falar, porque eu serei convosco. O Espírito do Senhor há de lhes conduzir para falar aquilo que se deve ser dito. Muitos na história do cristianismo foram mortos, torturados, presos por causa do nome de Cristo. Uns foram lançados em meio às feras, outros enforcados, outros queimados em fogueiras, outros decapitados. Devemos aprender com o exemplo da fé desses irmãos, irmãos nossos, filhos de Deus que se portaram fiéis diante das perseguições que lhes sobrevinham. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. A palavra do Senhor fala sobre como os discípulos morreram. André, por exemplo, foi pregado numa cruz e mantido ali por um longo período até ter a vida ceifada. Pedro
crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado por Nero, Tiago morto à espada, Mateus, Tomé, Bartolomeu, todos eles martirizados porque defendiam o nome de Cristo e pregavam o evangelho de Cristo. Essa é a natureza da perseguição. Haverá perseguição verbalizada e haverá perseguição física. Mas bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Por causa do nome de Deus e da justiça de Cristo Jesus. Qual é a causa da perseguição? Por que as pessoas perseguem os cristãos? A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos. Isso é uma verdade. Nós somos bem-aventurados, a igreja é bem-aventurada. Mas é verdade também o fato de que nem todos os perseguidos eles são bem-aventurados, como eu citei anteriormente. São bem-aventurados aqueles que ao longo da história são perseguidos por causa do nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, disse Pedro, bem-aventurados sois. Não é essa a perseguição que está registrada aqui em Mateus capítulo 5. A perseguição por causa do nome de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que isso quer dizer? Perseguido por causa da justiça. Perseguido por toda a conduta que nós estabelecemos para viver, ou que Cristo estabeleceu para que nós vivamos. Como pobres de espíritos, como mansos, como pessoas que estão se comportando neste mundo com ética e uma vida moral ilibada, pautada pelas Escrituras. Como alguém que defende a paz, que promove a paz, que é sensibilizado com os outros e também se sensibiliza. Como alguém que conhece as necessidades alheias e estende a mão para ajudá-los. Como alguém que prega o Evangelho, proclama o Evangelho de Cristo Jesus veementemente, insistentemente. Ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa dos valores do reino de Deus. Valores que nós encontramos na sua palavra, valores que nós encontramos, com os quais somos ensinados pelo Senhor, os valores do reino, o evangelho do reino, a lei do Senhor que é estabelecida e que nos guia de dia e de noite, os preceitos do Senhor para o nosso bem. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra o teu pai e tua mãe, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não matarás, não mentirás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Princípios que o Senhor estabelece para que nós vivamos uma vida piedosa, e todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas existe uma outra causa, olha o verso de número 11. Bem-aventurados sois por minha causa, por causa de Cristo Jesus, do nome de Cristo Jesus, por causa da pessoa de Cristo Jesus, da honra de Cristo Jesus, do poder de Cristo Jesus, da unidade que existe entre a igreja e Cristo Jesus. Porque quem somos em Cristo, se há uma razão por que nós somos perseguidos, é porque estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Não é por um propósito qualquer, é porque nós amamos o Senhor, defendemos o Senhor e amamos o Senhor, mesmo que e testemunhamos do Senhor mesmo que nos custe a morte. Uma das evidências claras da vida e ressurreição de Cristo Jesus, que os defensores, porque normalmente os incrédulos querem provas concretas e dizem, me dê uma evidência concreta de que Cristo existiu para que eu creia nele. E uma das coisas que nós podemos nos lembrar, queridos, ninguém
deixaria de negar a Cristo Jesus se ele fosse uma farsa? Ninguém morreria por uma mentira, como os discípulos morreram. Morreram defendendo o nome de Cristo, porque não negaram a Cristo, porque preferiram manter a adoração ao Senhor Jesus do que conduzi-la a Nero, a César, como ele mesmo requeria dos romanos que os chamasse de Senhor, de Salvador. Nós precisamos manter a causa pela qual nós somos perseguidos, viver em justiça, na prática da justiça, amando a Cristo, nos relacionando com Cristo. A vida cristã de um crente fiel é insuportável aos olhos dos ímpios que vivem em seus pecados, e o resultado disso, desta rejeição, é exatamente a perseguição. Se você procura imitar a Cristo em sua vida, você sofrerá a mesma reação de ódio e perseguição que o nosso Senhor Jesus sofreu. Denuncie o pecado. Diante do mundo, viva de maneira reta e íntegra. Seja verdadeiro nas suas palavras. Tenha uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Valorize o casamento e condene o adultério. Pregue a respeito da heterossexualidade no casamento e combata a homossexualidade. Seja em favor da vida e não da morte. Condene o aborto. Seja alguém que valorize o dia do Senhor, e o mundo dirá a você que isso é perca de tempo, e perseguirão a você. E está em mim e você fazer a escolha de se manter fiel ao Senhor, ou de ceder aos ditames do mundo, ou às pressões do mundo. Você está disposto, meu querido, a sofrer por causa do nome de Cristo, ainda que lhe custe perseguições? Não é difícil você mudar de rumo na sua trajetória de fé. As pressões estão aí, as tentações constantemente, todos os dias. Há uma tentativa de convencimento de que não vale a pena o cristianismo. As vozes do mundo, da sociedade, do inferno, dos incrédulos, dos ateus, do próprio diabo diz assim: vale a pena sofrer em nome deste Deus que você serve? Qual é a solução, ou talvez a sugestão, melhor dizendo, do mundo e do inferno? É só parar de fazer o que os cristãos fazem e começar a fazer o que o mundo faz. Assim você não será perseguido. Mas, meus irmãos, nós podemos viver segundo os padrões deste mundo, mas não herdaremos o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome, e dos tais é o reino dos céus. Nós herdaremos os céus. Os covardes assumem o padrão do mundo para não serem perseguidos. Eles querem Cristo e o mundo, mas isso é impossível. Não é possível ficar em cima do muro. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos do mundo. É preciso fazer decisões. E tem muita gente que diz: eu não estou pronto para decidir. A sua decisão de não decidir é uma decisão. É preciso que nós tenhamos postura. Bem-aventurados os perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus. Você é chamado por Cristo a ser perseguido por amor a Ele. E se você quer ser fiel a Deus, você será perseguido. Por isso, não evite a perseguição, mas esteja disposto a sofrê-la, se ela vier. Não busque a perseguição, mas não mude de posição quando ela vier. Se você for insultado por causa do nome de Cristo, serão felizes. Bem-aventurados sois. Há uma atitude cristã diante da perseguição. E que atitude é esta? O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos diante da perseguição por sua causa: regozijai-vos. A perseguição é intensa, a perseguição é por causa do nome de Cristo e da justiça do Senhor. Mas quando perseguidos formos,
nós precisamos nos regozijar, nos alegrar. Não é isso que diz o verso 12? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem muitos que têm trocado a vida neste mundo pela eternidade, mas tem muitos que têm vivido piedosamente neste mundo, sofrido perseguições, mas estão focados e garantidos para uma vida eterna com o Senhor nos céus. A vida neste mundo vai chegar a 70, 80, alguns um pouco mais, cheio de canseira e enfado. Outros vão desfrutar dos bens da eternidade, onde nunca mais haverá sofrimento, dor ou perseguição. Qual é a sua decisão, a sua postura diante da realidade deste mundo onde nos encontremos? Alegrem-se grandemente, fortemente, intensamente, por causa das perseguições. A história dos mártires conta que a maioria deles, quando martirizados, jamais deixaram de louvar a Deus e de bendizer o nome do Senhor, mesmo enquanto maltratados eles eram. Quando nós reconhecemos que é preciso se manter fiel, é por causa da causa nobre na qual nós estamos envolvidos. Os apóstolos, depois de terem sido presos, açoitados pelos líderes religiosos da época em que viveram, se retiraram do sinédrio e a Bíblia diz, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Saíram regozijados. A Bíblia relata a história de Paulo e Silas. Era tão grande a perseguição contra eles, mas quando perseguidos e presos, o texto diz que na prisão cantavam louvores a Deus. Tem muita gente hoje que blasfema contra o nome do Senhor, que proferem impropérios contra o nome do Senhor, a ponto de chegar, estou irado com Deus, a ponto de descrer das promessas do Senhor, da palavra do Senhor, quando são perseguidos. Se nós queremos seguir o exemplo dos discípulos, dos apóstolos, de Jesus, nós temos que nos regozijar, nos alegrar diante das perseguições. Bem-aventurados, vocês são abençoados, felizes, têm uma vida abundante, mesmo que passem por aflições, por angústias, por perseguições sem fim. O Senhor está nos encorajando a nos colocarmos como alguém que de fato confia e crer no Senhor. Eu quero caminhar para o fim e destacar algumas coisas. Qual a razão dessa bem-aventurança? Por que nós devemos ser alegres nas perseguições? Algumas razões nós podemos encontrar aqui. Porque dos perseguidos é o reino dos céus. A palavra do Senhor diz em em outros lugares, que o reino dos céus, por exemplo, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se você observar a primeira bem-aventurança que nós compartilhamos com vocês, bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E hoje o Senhor está falando a nós, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça e por minha causa, porque dos tais é o reino dos céus. Os perseguidos herdarão o reino dos céus, estarão na presença do Senhor, lugar onde não haverá mais choro, angústia, dor, sofrimento. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A diferença do ímpio e do cristão no momento da morte é que o ímpio não tem esperança, mas o cristão se regozija no fato de que estará na presença do Senhor. Porque dos tais é o reino dos céus. Cristo promete o reino dos céus como uma herança para aqueles que são perseguidos por sua causa. Quando nós entendemos a grandiosidade dessa promessa, é o reino dos céus, não é o reino do mundo, não é o reino das trevas, não é o reino de Satanás, é o reino de Deus, é o reino dos céus,
onde o Senhor age, governa, conduz, protege, alimenta, fortalece, sustenta. É diante do Senhor, é a presença do Senhor. Se há uma necessidade que nós temos como cristãos, que pode ser dita de maneira enfática, a principal delas é: precisamos da presença de Deus. E nós podemos viver na presença de Deus neste mundo e nos céus, mesmo que enquanto neste mundo soframos perseguições. Mas uma outra razão ou um outro resultado daqueles que perseveram diante das perseguições é que grande é o seu galardão nos céus. Uma recompensa que o Senhor dará aos seus fiéis que foram perseguidos por causa do seu nome. Não é possível definirmos a qualidade ou, na verdade, o que seja a natureza desse galardão, mas é possível nós enfatizarmos que haverá galardão, uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim. Deus nos abençoará além daquilo que nós podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, que creem no Senhor, que perseveram, que são perseguidos, mas se mantêm firmes. Deles é o reino dos céus, e eles receberão um galardão, um presente da parte de Deus. É um aspecto da qualidade do ambiente do reino dos céus. É os herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, que receberão dele, das suas mãos, coisas que nós não podemos imaginar, mas que alegrarão imensamente o nosso coração. O Senhor nos promete um galardão. Não é resultado dos nossos méritos, mas é fruto da graça generosa de Deus para conosco. É uma promessa de Deus. Os que perseverarem até o fim, diante das perseguições, eles receberão um galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Considerando o contexto em que Jesus proferiu essas palavras, a gente percebe que ele tinha em mente os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Elias, Amós e muitos outros que foram perseguidos até a morte por causa do nome do Senhor. Se você observar o verso de número 12, no finalzinho diz: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E são homens que estão diante de Deus, já se encontraram com o Senhor. Muitos protestantes, na história do cristianismo, enquanto eram perseguidos, mortos, às vezes até executados, cantavam salmos, oravam em alta voz e proclamavam a sua fé. Muitos deles queimados. A história do cristianismo mostra líderes maldosos que queimavam famílias inteiras, que enterravam vivas famílias inteiras, a ponto de na cova os filhos chorando e os pais dizendo: não chorem, regozijem, se alegrem, porque nós estamos a alguns segundos de encontrarmos com o Senhor. Temos que nos regozijar. Na Inglaterra, por exemplo, no livro dos Mártires, nós encontramos a história de homens ingleses como John Rogers, que no século XVI recitava o Salmo 51, quando as chamas o consumiam. Famílias inteiras como a de Guilherme Hunter, que sofreu para a sua fé. Ainda no século XVI, figuras como Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária, Hugh Latimer, pregador e reformador protestante inglês, Nicholas Ridley, foram queimados vivos em Oxford, muitos deles louvando a Deus e pregando até o fim o Evangelho de Cristo Jesus. Latimer disse a Ridley, quando eles estavam sendo queimados: tende bom ânimo, mestre Ridley, e jogai como homens. Hoje acenderemos uma luz na Inglaterra que, pela graça de Deus, nunca se apagará.
O mundo pode nos perseguir, irmãos, mas não pode tirar a nossa alegria. O mundo pode nos perseguir, irmãos, mas não podem destruir a nossa fé. O mundo pode nos perseguir, irmãos, mas jamais nos forçar a descrer das promessas do Senhor nosso Deus. O mundo pode nos perseguir, mas nós nos manteremos fiéis até o fim e nos alegremos na presença do Senhor. Que Deus lhe encoraje a ponto de lhe levar a dar graças ao Senhor. Apocalipse 11 diz: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Que você se mantenha firme, meu amado. Haverá perseguições, mas dos perseguidos é o reino dos céus. Haverá perseguições, mas nós receberemos o galardão diante do Senhor, nos céus, na presença do Senhor. Nós seremos perseguidos, mas ninguém, nem nada pode nos separar ou pode nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Como diz o texto de Romanos 8, quem nos separará? Será angústia, provação, morte, perseguição? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus fortaleça o nosso coração. Talvez uma palavra que nos cause perplexidade, talvez no coração de alguns preocupações, mas lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, lhe protegerá, lhe fortalecerá e manterá você fiel até o fim, para a sua glória. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.